Olá, meus irmãos e amigos do canal Falando da Bíblia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estaremos dando continuidade à história de Abraão, que foi um grande patriarca bíblico. Já postei aqui as partes 1 e 2 desta história. Se você ainda não assistiu, peço que assista para que possa entender melhor o desfecho dessa história. Vou deixar o link nos cards e na descrição para que possam ver. Dê uma olhadinha lá. Peço também que nos ajude deixando seu like, inscrevendo-se aqui no canal para não perder os vídeos novos. Ative o sininho das notificações, pois assim todo vídeo que a gente postar você o receba em primeira mão. Então, dito isso, vamos ao vídeo. Abraão vê a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois que os 3 homens acabaram de se alimentar, Abraão saiu com eles para deles se despedir. E enquanto eles se distanciavam da tenda de Abraão, começaram a falar sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e o quanto Deus estava irado com o pecado daqueles lugares. Deus revelou a Abraão o que aconteceria com aquelas cidades. Enquanto isso, 2 daqueles 3 homens foram até lá para ver o pecado das 2 cidades. Abraão ficou muito angustiado com o que seria daquelas pessoas, ainda mais pelo fato de seu sobrinho Ló morar em Sodoma com sua família. Abraão questionou ao Senhor se houvesse algum justo naquela cidade, se ainda assim Deus destruiria aquele lugar. Deus a cada momento lhe dizia que se encontrasse justos ali, não destruiria as cidades. Então Abraão disse ainda: "Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados?" Ele respondeu: "Por amor aos 10, não a destruirei." Gênesis 18, versículo 32. As cidades de Sodoma e Gomorra não tiveram salvação. O pecado era tanto que não foi achado justo algum, senão Ló e sua família. Os anjos tiraram dali o sobrinho de Abraão com seus familiares, os levando para longe antes que a destruição chegasse àquele lugar. Mas a mulher de Ló desobedeceu a ordem do anjo e olhou para trás, e com isso foi transformada numa estátua de sal. Abraão viu o que aconteceu em Sodoma e Gomorra e soube que tudo o que Deus havia lhe dito aconteceu por conta da corrupção e maldade daqueles lugares. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Gênesis 19, versículo 27 ao 29. Abraão e Abimeleque. Novamente aconteceu com Sara e Abraão o mesmo que havia acontecido no Egito. Logo que Abraão foi morar em torno de Gerar, começou a falar com todos que Sara era sua irmã. Ele não disse a ninguém que ela era sua esposa. Quando o rei Abimeleque viu a beleza de Sara, a tomou para si e a levou para o seu palácio. Outra vez Abraão e Sara estavam separados por uma omissão de fatos. Todos do palácio de Abimeleque começaram a adoecer. As esposas do rei pararam de engravidar. Deus permitiu que todas elas se tornassem estéreis por conta de Sara. Lembrando que Abraão não mentiu, pois Sara era também sua meia-irmã. Ele só omitiu a segunda parte da história, sem dizer que ela era também a sua esposa. Deus então veio a Abimeleque em um sonho, e falou que por causa de Sara, ele morreria, pois ela era esposa de um homem, um profeta. Abimeleque disse ao Senhor que não sabia que ela era casada, pois Abraão tinha dito que ela era somente sua irmã. Deus então lhe disse que viu que ele era inocente e por isso não permitiu que ele tocasse em Sara, mas que era para ele devolvê-la ao seu marido, para que assim não morresse. Abimeleque então devolveu Sara para Abraão e lhe deu muitos presentes. Abraão orou pedindo ao Senhor para que curasse Abimeleque e sua casa. Assim, a mulher e as servas do rei foram todas curadas daquele mal e voltaram a gerar filhos. Você encontra em Gênesis 20. O nascimento de Isaque. Assim como Deus havia falado com Sara nos carvalhos de Manre ao ano anterior, aconteceu cumprindo a promessa. Sara engravidou já em sua velhice e deu à luz a um menino, o qual puseram-lhe o nome de Isaque.
Abraão estava com 100 anos de idade quando Isaque nasceu, e no 8º dia de vida do menino, ele foi circuncidado como a ordenança do Senhor. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Gênesis 21, versículos 6 e 7. Isaque crescia a cada dia, e no dia em que ele foi desmamado, Abraão deu uma grande festa como gratidão pela vida de seu filho. Enquanto a festa acontecia, Sara notou que Ismael estava rindo e caçoando de seu meio-irmão Isaque. Sara, muito chateada com aquela zombaria de Ismael, se revoltou e pediu a Abraão que mandasse para bem longe Agar e seu filho Ismael. Ela ainda lhe disse que ele jamais dividiria a herança com Isaque. Abraão ficou muito perturbado com aquela situação. Afinal, Ismael também era seu filho. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo. Afinal, ele é seu descendente. Gênesis 21, versículo 12 e 13. Na manhã seguinte, Abraão chamou Agar e Ismael e deu a ela alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. Abraão colocou tudo nos ombros de Agar e os despediu, pedindo para que fossem embora dali. Agar e Ismael vagaram então pelo deserto de Berseba. Quando a água que eles levaram chegou ao fim, Agar deixou seu filho perto de um arbusto e sentou-se longe dele para que não o visse morrer. Ela chorava inconsoladamente. Ismael começou a chorar e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Gênesis 21, versículo 17 e 18. Deus então abriu os olhos de Agar quando ela se pôs de pé, e ela viu uma fonte de água, onde encheu a vasilha e deu ao seu filho de beber. Deus esteve com Ismael a todo momento. Ele cresceu e viveu no deserto de Parã com Agar, sua mãe. Ismael se tornou um ótimo flecheiro e mais tarde se casou com uma mulher egípcia, que Agar havia lhe conseguido em seu país de origem. Abraão e Isaque. Alguns anos à frente, Deus pôs a fé de Abraão em prova. Deus pediu que Abraão lhe desse seu filho Isaque em sacrifício para ele no Monte Moriá. Imaginem a tristeza e angústia que Abraão sentiu com o pedido que Deus havia lhe feito. Depois de tantos anos, vendo sua esposa triste, ansiando ter um filho, e Deus lhe pedir o menino, com toda certeza Abraão chorou, relembrando de toda a sua trajetória e da promessa do Senhor. Mas ele obedeceu o pedido de Deus e na manhã seguinte aprontou tudo o que precisava para o holocausto. Abraão partiu com Isaque e seus servos rumo ao Monte Moriá numa viagem de 3 dias. Quando chegaram ao monte que Deus havia lhe falado, Abraão ordenou que os seus servos ficassem ali esperando por ele, enquanto ele e Isaque iriam para oferecerem o sacrifício a Deus. Isaque levava sobre os ombros a madeira sobre a qual ele seria sacrificado. Enquanto estavam subindo o monte, Isaque perguntou a seu pai onde estava o cordeiro para o sacrifício, e Abraão lhe respondeu: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8. Abraão preparou o altar, deitou seu filho sobre ele e o amarrou, colocando ele sobre a lenha. Quando ele levantou a mão com uma faca para sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o chamou do céu e disse-lhe: Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, versículo 12. Abraão então ergueu os olhos e viu no arbusto um carneiro preso pelo chifre. Foi lá, pegou o carneiro e o sacrificou.
oferecendo a Deus em lugar de seu filho Isaque. Abraão colocou o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Por causa de sua obediência, ele recebeu mais uma promessa do anjo do Senhor, que lhe afirmou que sua descendência seria numerosa e abundante em riquezas, por ter obedecido à voz do Senhor. Após isso, Abraão seguiu para Berseba com seus servos e Isaque, e ali passou a viver com seu povo. A morte de Sara. Algum tempo depois, Sara morreu, aos 127 anos de idade. Abraão e Isaque ficaram muito tristes por perder alguém tão importante e com grande exemplo para suas vidas. Mesmo com o erro que Sara cometeu ao dar sua serva Agar a seu esposo Abraão, Deus lhe abençoou e foi de seu ventre que nasceu o menino ao qual Deus firmou sua aliança. Sara é vista como uma das maiores matriarcas da Bíblia. Abraão a enterrou na caverna de Macpela, perto de Hebrom, em Canaã, que ele havia comprado de Efron, o Hitita, e ali se tornou sua propriedade particular. Você encontra em Gênesis 23, do versículo 1 ao 20. Um tempo depois da morte de Sara, Abraão tomou outra mulher como esposa, por nome Quetura, e com ela ele teve mais 6 filhos que se chamavam Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Se encontra em Gênesis 25, versículo 1 ao 2. Foi através dos filhos que Abraão teve com Quetura que ele se tornou também o pai de outros povos, como os medianitas. Já postei aqui no canal o vídeo onde contei a história de Quetura, a esposa de Abraão. Vou deixar o link nos cards na descrição, caso você ainda não viu e queira assistir. Abraão ainda viu seu filho Isaque se casar com Rebeca, sua nora, antes de sua morte. Antes de morrer, Abraão deixou toda a sua herança para Isaque. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu apenas presentes e os levou para a terra do Oriente para que ficassem longe de Isaque. Se encontra em Gênesis 25, do versículo 5 ao 6. A Bíblia diz que Abraão morreu aos 175 anos, em boa velhice. Ele foi sepultado pelos seus 2 filhos, Isaque e Ismael, no campo de Efron, o Hitita. Abraão foi um grande homem de fé e obediência a Deus. Através dele, todas as famílias da terra são benditas. E hoje existe um grande número de descendentes espalhados pelo mundo inteiro, cumprindo assim as promessas do Senhor. Ele não foi perfeito, mas agradou ao Senhor por conta de sua sinceridade, fé e obediência. Se você gostou de conhecer a história de Abraão, peço que deixe seu like e compartilhe com outras pessoas este vídeo. Lembrando que a parte 1 e 2 dessa história vai estar nos cards na descrição para que possam assistir. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.